E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Ó, o tempo tá maravilhoso, mas parece que tá mudando, né? Eu acho que vem chuva. Bem, tô sentado aqui assistindo minha novela O Meu Pé de Laranja Lima, resgatando um pouco da minha memória, né, em questão dos meus tempos de criança, e que trouxe percussão e exemplo para muitas famílias e muitas crianças até hoje. Bem, mas eu não vim falar muito hoje do meu pé de laranja lima, não. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Acho que eu tinha que falar sobre o pé de laranja lima e falar. Agora é uma nova história, um novo capítulo, né? Escrita por Deus. Mas eu vim aqui falar de outras coisas. Gente, eu às vezes, eu sempre gostei de estudar história. Fui fissurado na matéria de ciência. Sempre tirei boas notas nessas áreas, né, no meus tempos de escola, porque a escola naquela época era fundamental, né? A educação era bem diferente. Até hoje tive aqui numa livraria aqui na minha cidade. Nossa, não vi livros tão fascinantes para que seja construtivo para a nova geração, em questão daquilo que nós aprendemos nos tempos antigos, né, nas bibliotecas, pesquisando livro por livro para manter o conhecimento e trazer os resultados nas redações e nos trabalhos da escola a pedido dos nossos professores, que muitos hoje não faz nem presente, assim como a Ivani Ribeiro, a professora Cecília, da minha novela Do Meu Pé de Laranja Lima, uma professora, diretora, escritora, uma excelente pessoa e maravilhosa devido à sua humildade e simplicidade da sua história familiar, vida do Ceará, da mesma área que meus avós vieram, a qual eu tenho como pai e como mãe, que é a Dona Estefânia e seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro e Dona Petronília, né, como se chama a Ivani, Ivani Ribeiro. E quem está aqui no meu Face, que tem participação do meu livro, né? Lembra do seu Ribeiro, lá da escola Francis Raime, na Taquara, no Pau da Fome, onde foi a escola que eu estudei quando criança, cenário do meu filme antigo e do filme novo que foi adaptado, desconstruindo a verdadeira história e questão da minha essência de criança. Mas é aí, então, assim, eu estava pesquisando algumas coisas, eu sempre gosto de ver essas matérias sobre o sistema solar, sobre outros planetas, e a gente sabe que muitas coisas, né, já são predestinadas há muito tempo, porque isso já é uma evolução que vem do homem, né, como o foguete, né, essa agora aparição em questão dos extraterrestres. E a gente sabe, acompanhou, né, aquela novela O Clone, né, existia, né, aquelas pessoas que queriam fazer mutação, né, com seres humanos e animais, né? E sabemos que nós somos feitos de energia, o sistema solar também é, e tudo funciona com energia, né? Senão nós teríamos celulares, telefones, né? E também televisões para nos comunicarmos em questão do que acontece no mundo, apesar de eu não assistir mais TV. Eu assisto o YouTube ou as novelas antigas da minha época, que resgatam um pouco da história dos tempos antigos. E sabemos que já há planetas habitáveis. Só que a NASA ela nunca vai revelar isso. Ela só vai revelar depois que o projeto estiver elaborado e pronto para ser exibido. Então são reconstruídos nesses outros planetas seres que também são adaptáveis ao seu sistema solar em questão da sobrevivência em alguns planetas que nós, seres humanos, não temos esse mesmo poder porque fomos criados e nascidos na Terra, onde o ar é livre, né? Então nesses outros planetas a área é feita. Então a gente sabe que existem alguns problemas em questão, né, de nós, seres humanos terrenos, para outros seres que são construídos pelos outros homens, que são criados, né, centros de pesquisa, né, tecnologias avançadas, e a gente sabe que estão desses androides, né, até você ver quantas pessoas já partiram, artistas famosos, pessoas conhecidas, e serão reconstruídos novamente esses androides com essas mesmas performances, onde as pessoas, para ter a sua autonomia, irão patentear a sua
o seu androide em questão daquilo que quer trazer a vida novamente através de máquinas, construída por mãos de homem, né? Que se o mundo acabar e ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra para contar a história, né? Então, muitas pessoas acabam se apegando, né? Ao mundo tecnológico e esquece de ter o contato com aquilo que Deus nos deu, que é a natureza, as árvores, tudo aquilo que traz retorno para a nossa sobrevivência humana enquanto nós vivemos neste mundo, né? Então, assim, aí é onde acaba vindo essas trocas de valores, né? Porque nós vivemos nos tempos de roça, né? Para comer nós plantávamos. Se a gente invadia terreno dos outros para pegar fruta, levávamos tiro de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, leva tiro de chumbo grosso, né? Valores sendo perdidos, né? Leis sendo criadas, pessoas inocentes sendo presas, enquanto os verdadeiros ladrões estão sendo soltos, né? Então, infelizmente, é o poder executivo, né? A indiferença da sociedade em questão do poder executivo, em questão daqueles que são mais elevados e aqueles que são menos favoráveis. Mas a pobreza e a riqueza não está na carne, está na alma. Então, muitos são ricos materialmente, mas pobres de espírito. E muitos são pobres materialmente, mas ricos de espírito. Então, quando a gente fala que nós temos uma certa idade e as pessoas não acreditam, até se assustam, né? Quando a gente fala, não, eu tenho 61. É 61? Eu falei, eu vim no tempo de roça, né? Antes de ser criado por essa família, eu vivi uma outra história com outra família ao lado sempre do meu pai. Então, assim, recordações, então assusta, porque todos os escolhidos passam pelo processo. Não foi diferente com Davi, não foi diferente com José. Então, pegamos essa geração nova que não tem esse conhecimento, essa formação em questão do que é história, que para entender política e para entender religião tem que entender história, porque se não entender história vai ser manipulado, né, por essas cabeçudas que usam da palavra de Deus para se auto-beneficiar em questão dos fins e lucrativos que recebe dos fiéis, a qual tem a participação com Deus. Claro que existem congregações e igrejas íntegras que utilizam dos dons a qual Deus concede aos seus fiéis para a igreja, para o sustento da igreja e a manutenção e a favorecer outras pessoas em certa dificuldade em questão de valores. Então, a gente pega essas mudanças, essas atualizações de hoje e a gente fica assustado, porque se a gente hoje conta a nossa vida para essa geração de hoje ou para essas crianças, vira história, porque não passaram pelo mesmo processo que nós passamos para chegar até aqui. Para a escola é de cavalo e de carroça. Hoje é disco voador. Você não vê nem os ETs que estão aí. Então, por isso que a minha fé e a minha confiança sempre esteve em um só Deus. E é o nosso Senhor Jesus Cristo que me ajudou nessa caminhada, me trazendo e fortalecendo para que eu pudesse me sustentar e estar até aqui com força e vigor para poder conseguir superar e passar por certas situações a qual só Deus esteve do meu lado. Então, assim, hoje, né, eu não me prendo às pessoas, eu não me prendo a relacionamento, eu não me prendo a nada, porque nessa vida nós estamos de passagem. Amanhã, se eu morrer, né, quem é que vai continuar a minha história? Quem é que vai contar sobre isso? Quando eu chegar diante de Deus, quem vai falar sobre mim sou eu. Eu não vou falar da vida de ninguém. Cada um vai responder pelos seus atos. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher, seja bom ou seja ruim. Porque o homem e as pessoas julgam a aparência ou o que as pessoas falam ao nosso respeito. Mas só Deus conhece o coração. Então, por que eu vou me preocupar com o meu igual, que não tem poder de me salvar, se o próprio Deus que me orientou e me trouxe até aqui e fez da minha vida história e exemplo para outras pessoas e mostrou que Ele esteve comigo até aqui, enquanto todos se afastaram e abandonaram. Hoje eu não faço nem questão, mesmo porque para que eu entendesse tudo o que aconteceu, foi necessário cair muitas máscaras, né? Então, Deus faz assim. Deus nunca nos deixa enganado. Nos enganamos se quiser, tá?
Então, assim, gente, então eu não acredito em extraterrestre. Pode sim que exista, sim, extraterrestre na formação em questão do que nós vemos desses desenhos, mas criada pelos homens em questão das suas mutações, que eram histórias contadas nos jornais e noticiários em questão do que os homens estavam fazendo através de mutações que foi isolado logo depois. E logo depois veio o clone, né, utilizando dos genes humanos para fazer clones e criar pessoas para essas pesquisas. E foi feita até uma novela, O Clone. Né? Então, assim é a vida. Então, eu só acredito num Deus, não acredito em evoluções, acredito sim que o homem ele tem poder. Hoje você tem androides que parecem ser humanos, que hoje pessoas estão casando, ilusões óticas. É assim que o diabo apresentou-se para Jesus no deserto, mostrando todas as bandejas de riquezas através de ilusões óticas que são passageiros, terrenos, que não têm o poder de sobrevivência, em questão de que nós vivemos como ser humano para que possamos sobreviver. Hoje o mundo estará visualizado e estará sendo monitorado por essas novas réplicas e essas novas TVs, em questão de que nós não temos mais liberdade dentro da nossa própria casa. Então aconselho sempre que antes de dormir, bote uma toalha em cima da TV, ou em cima da sua câmera, ou em cima da sua internet, para que você possa ter privacidade, porque senão, meu filho, pelo que a gente vê aí, pelas coisas que acontecem, nossa, há de tudo na vida. Boa tarde.